Fala, gente, estamos começando mais um compacto, transmitido aqui pelos canais de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela Rede Super de televisão. É um prazer tão grande estarmos juntos para adorarmos o nome do Senhor, e eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida. E aquele pedido de sempre, já para o início do nosso tempo, que você diga para a gente de onde você está acompanhando o compacto, escreva o seu nome, o seu pedido de oração. O pastor Samuca está aqui comigo. A gente estava falando, não apenas, é claro, escreva o seu pedido de oração, mas você também pode compartilhar o seu testemunho. Às vezes a gente encontra com o pessoal aqui nos bastidores da igreja, os nossos irmãos que frequentam aqui, e eles falam: olha, Zulato, eu assisto o compacto toda semana, Jesus está fazendo tanta coisa na minha vida. Mas nós também queremos ouvir você, trazer o seu testemunho para cá. Então aproveita e escreve para a gente, não apenas aquilo que você precisa, mas também aquilo que Deus já fez na sua vida através do compacto, ok? Não esquece também de compartilhar esse link. Pega ele e manda para quantas pessoas você quiser, não é, pastor Samuca? Para quantas pessoas você quiser. Para todo mundo. E vamos juntos adorar o nome do Senhor, amém? Levanta as suas mãos, se você quiser feche os seus olhos. Não deixa de comentar, de sinalizar que você está junto com a gente. E vamos para cima, exaltar o nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Erga sua voz, erga suas mãos e cante a Ele. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá resistir. Eu adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Vamos erguer nossas mãos a Ele, levantar a nossa voz para dizer que Ele é imutável, és incomparável, Senhor. Oh, oh, oh. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso
tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Compara a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vitorioso és na tempestade. Teu nome. Vamos levantar as nossas vozes a Ele e dizer: os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Cante. E que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Pega sua mão e diga: nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abram e que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Que os céus, que os céus, que os céus em Deus. E que os céus fechados se abram. A nossa fé e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e Pai, nós cremos em Ti, confiamos na Tua graça, confiamos na autoridade que há no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Tua palavra diz que a esse nome todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor para a Tua glória, ó Pai. A nossa confiança não está na
força humana, na força bruta. A tua palavra diz: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Uns confiam na sua habilidade, na fé dos seus recursos, da capacidade dos seus bens, mas nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor. Tua palavra diz que eles se levantam e caem, mas nós permanecemos de pé, porque estamos firmados no Senhor. Estamos firmados no Senhor, e ainda que a terra trema, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que rujam as águas e os montes venham estremecer, a tua palavra diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. A palavra diz que o Senhor está no meio dela, ela não será abalada. O Senhor vem ao auxílio dela desde o romper da manhã. Os reinos se abalam, as nações se agitam. A Bíblia diz que o Senhor ergue a sua voz e a terra se cala diante do Senhor, e o Senhor nos diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Confiamos em ti, confiamos em ti. Em teu nome exércitos são desbaratados. Em teu nome o inimigo é posto em fuga. Em teu nome famílias são reconciliadas. Em teu nome cativeiros são abertos. Em teu nome prisões são desfeitas. Em teu nome o pecado é vencido. Em teu nome enfermidades são curadas. Em teu nome salvação é recebida, transformação é experimentada. Confiamos em ti, Jesus, confiamos em ti. Seja o Senhor toda a honra, seja o Senhor toda a glória, seja o Senhor todo o louvor, a nossa adoração. E enquanto te adoramos, libera o teu Espírito, que ele tenha liberdade para fluir no nosso meio, trazendo saúde, esperança, vida, restauração. Pai, coloca nos nossos lábios, pela experiência que temos vivido contigo, um novo cântico, um cântico de louvor, que muitos verão, ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Faça isso, faça isso, faça isso, enquanto te adoramos. Oh, declaramos que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, e que os céus se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor nesse dia, digitando um glória a Deus, um aleluia. Aleluia, te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Digita aí: eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Digita aí: quando esse compacto terminar, o meu cálice vai transbordar. Digita aí, aproveita. Digita aí o seu nome, de onde você está acompanhando, mas digita para nós: eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E quando esse compacto terminar, o meu cálice vai transbordar. Nós vamos continuar exaltando o nome de Jesus, devolvendo a Ele agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero levar você, antes de fazermos isso, a um tempo de reflexão, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. A Bíblia conta para nós a primeira multiplicação dos pães. A Bíblia diz que uma grande multidão havia se reunido para ouvir Jesus. Passaram o dia inteiro ouvindo o seu ensinamento. E a Bíblia diz que ao final do dia não havia ali vilarejo, vilarejo próximo, onde eles poderiam comprar comida, onde eles pudessem comprar comida. E Jesus, preocupado que eles voltassem para casa com fome, disse aos seus discípulos: olha, nós não podemos despedi-los e mandá-los embora com fome. Nós precisamos dar a eles algo para comer.
A Bíblia diz que os discípulos ficaram numa situação constrangedora, porque eles não tinham a provisão necessária. E na verdade eles já tinham dito para Jesus: mestre, despede a multidão para que eles possam ir embora, arrumar alguma coisa para comer. Mas Jesus diz: não podemos mandá-los embora assim. Dai-lhes voz de comer. Os discípulos disseram: Jesus, nós não temos alimento suficiente e nem mesmo dinheiro para comprar alimento para toda essa multidão. São 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mas a Bíblia diz que no meio daquela multidão havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E sabe o que é interessante? É que quando aquele menino tomou o pouco que ele tinha e ele colocou nas mãos de Jesus, aquilo que ele depositou nas mãos de Jesus se tornou suficiente não apenas para alimentá-lo, mas também para alimentar uma multidão. Sabe, às vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e parece tão pouco, mas quando esse pouco que nós temos, ele vai às mãos de Jesus, ele se torna suficiente não apenas para saciar a nossa necessidade, mas ele também se torna suficiente para saciar a necessidade de uma multidão. E eu não sei se você entende, mas é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. De maneira literal e de forma também espiritual, nós estamos saciando a fome de muita gente. Eu não sei se você tem o hábito de acompanhar toda a nossa programação que acontece aqui no canal da Lagoinha de Orlando. Eu desafio você a fazer isso. Acompanhe a nossa programação, acompanhe a programação da Rede Super. Mas alguns domingos atrás nós vivemos uma experiência extraordinária em um dos nossos cultos aqui. Não que isso não tivesse acontecido antes, e não que isso já não aconteça nos bastidores, mas quando se torna visível, traz muito impacto para a nossa vida. Nós estávamos aqui no culto no domingo à noite, e de repente no meio daquela adoração, nosso pastor, o pastor André, sobe e ele fala: olha, Deus trouxe uma direção ao meu coração. Eu quero que todos vocês que estão aqui com alguma necessidade financeira, você que não consegue pagar o seu aluguel, de alguma forma você está sem provisão financeira, fica de pé, por favor. E muitas pessoas ficaram de pé aqui nesse auditório. E com certeza, eu tenho certeza absoluta, a maior parte delas ficou de pé, pensando que receberia uma oração. E não que se o pastor André tivesse feito só uma oração, teria sido errado. Mas naquele dia a direção que o Senhor trouxe para ele foi: olha, você que está de pé, corre aqui para frente, porque nós queremos pagar a sua conta. Nós vamos pagar a sua conta de luz, nós vamos pagar o seu aluguel, nós vamos pagar a sua prestação, nós vamos ajudar você financeiramente. Aquelas pessoas começaram a chorar aqui na frente. A igreja foi tomada de um quebrantamento tão maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque a nossa missão aqui é, através das mãos de Jesus, alimentarmos a sede de uma multidão, alimentarmos a fome de uma multidão, de maneira literal e de forma espiritual. Eu não sei se você entende isso, mas cara, nós, através desse culto tão simples, 40 minutos, gente, nós levamos transformação de vida eterna para muitas pessoas. O que as pessoas conhecem aqui no Compacto não apenas gera uma mudança momentânea, mas conecta elas com uma mudança eterna, uma transformação de vida para sempre. E tudo isso só é possível porque você tem pego os seus 5 pães e os seus 2 peixes, que poderiam servir tão somente para te alimentar, mas você tem escolhido ser bênção, não apenas para você, mas também para alimentar a fome e a sede de uma multidão. Eu desafio você nessa hora a fazer o seu melhor, a colocar os seus pães, os seus peixes nas mãos de Jesus, para que Ele, ao tomar isso, Ele dê graças, e Ele reparta, Ele multiplique, e você tenha provisão abundante para você, e também para alcançar a vida de outras pessoas. Na sua tela vai aparecer as maneiras de contribuição: Zelle, Cash App, PayPal, Pix. Quem está no Brasil usa o Pix, quem está na América usa o Cash App, Zelle. Quem está numa outra nação pode usar o PayPal. Gente, faça a sua parte, faça o seu melhor. Se você é um membro de Lagoinha Online, seja fiel. Fala aqui, ó. Seja fiel na entrega dos seus dízimos, seja fiel na entrega das suas ofertas. Não seja apenas um participante, né? Alguém que só assiste. Não, faça parte, tome parte, seja membro, participe, compartilhe do favor, mas também compartilhe da responsabilidade, ok? Nós vamos adorar o Senhor e daqui a pouco eu volto para trazer uma palavra ao seu coração. Não sai daí, o compacto está fluindo, aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face
e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós reunidos em teu nome, Senhor. Não há melhor lugar para estarmos senão na tua presença. Celebramos a tua grandeza, Deus. Vamos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vai, Samuca, vai! E só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora ela brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Fala, pessoal, estamos começando mais um compacto sendo transmitido aqui pelos canais de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela Rede Super de televisão. É um prazer pararmos juntos esse tempo para meditarmos na palavra do Senhor. E você sabe que nós estamos experimentando e estamos esperando por um tempo tão especial da parte de Deus. Segundo o calendário cristão, estamos nos preparando aí para a chegada do Pentecostes, a chegada do Espírito Santo. Eu gosto muito da gente orientar nossa vida pelo calendário litúrgico cristão, gente, porque isso lembra que a história de um cristão não é contada pelos seus feitos, não é contada pelos seus méritos, mas é contada pelos feitos de Deus. Há poucos dias atrás, nós paramos um tempo
em todo o globo terrestre, toda a cristandade espalhada pelo mundo parou um tempo para se lembrar a respeito da Páscoa, da passagem, o tempo em que por meio do Cordeiro nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas você sabe que 50 dias depois da Páscoa, os judeus paravam para celebrar a festa do Pentecostes. E foi exatamente nessa ocasião da festa dos primeiros frutos, que é celebrada ali junto com a festa dos pães asmos, que os judeus receberam o que nós conhecemos como o Espírito Santo. Eles receberam ali o batismo, o poder para serem testemunhas, conforme descrito para mim e para você em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu falo com você hoje exatamente sobre esse Pentecoste para os nossos dias, esse Pentecoste para o nosso tempo. Porque a gente lê o livro de Atos e às vezes a gente tem a impressão de que o Espírito Santo, o Pentecoste, aconteceu apenas uma única vez. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado apenas ali em Jerusalém, e depois então o que nós temos no livro de Atos é apenas uma consequência desse primeiro Pentecostes que aconteceu ali em Atos capítulo 2. E na verdade, gente, o texto de Atos, o livro de Atos, descreve para mim e para você pelo menos 3 Pentecostes, 3 ocasiões em que o Espírito Santo desceu sobre cristãos que estavam reunidos para buscar a sua presença, para buscar o seu poder. E isso mostra para mim e para você que o desejo de Deus não é que a gente viva daquele primeiro derramamento, fazendo a manutenção dele, mas na verdade o anseio do coração do Pai, o anseio do coração de Deus é que a gente experimente de um Pentecoste todos os dias. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra enchei-vos, que aparece aqui, né, para nós no contexto do gerúndio, que é um verbo que ele tem continuidade, também é da mesma forma ali no original, no grego. Ou seja, não é um enchimento que você vai fazer manutenção dele, mas na verdade é um enchimento que você deve buscar constantemente. Constantemente eu e você precisamos estar buscando esse enchimento, essa virtude do Espírito Santo, falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, exaltando a Deus de todo o coração, rendendo a Ele graças por tudo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. É verdade, o primeiro Pentecostes acontece ali em Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que os discípulos estão ali reunidos no cenáculo, aguardando pelo envio do Espírito Santo. Mas posteriormente aquele Espírito que é enviado sobre eles e os empodera para serem testemunhas, esse Espírito também é enviado posteriormente em Samaria. Você deve se lembrar, em Atos capítulo 8, versículo 1, diz a Bíblia que uma grande perseguição irrompeu contra a igreja. Em Atos capítulo 7 nós temos a morte do primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que havia uma discussão entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus por causa da distribuição de alimento. Então 7 homens foram escolhidos para compor a mesa, para distribuir, repartir o pão à mesa, para que essa desavença entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus pudesse ser sanada. O interessante é que esses homens deveriam ter 7 qualidades. E pessoal, depois, se você tiver curiosidade, você abrir no livro de Êxodo, você vai descobrir que essas mesmas 7 qualidades que aparecem aqui para os diáconos que foram ali imbuídos, né, que receberam a responsabilidade de servir à mesa, são as mesmas responsabilidades que Jetro ele vai aconselhar Moisés a procurar nos homens que deveriam auxiliá-lo na função de liderar o povo. Você deve lembrar que depois do povo ser liberto com o braço estendido e mão poderosa, a Bíblia diz que Moisés ficava ali durante um dia todo atendendo às demandas do povo, mais de 1 milhão de homens, além de mulheres e crianças. E a Bíblia diz que Jetro, sogro de Moisés, olha para aquilo e ele fala assim: cara, o que você está fazendo não é bom, você está sobrecarregando você e você está sobrecarregando o povo. Escolhe, pois, homens que possam ajudar nessa função de pastorear todo esse imenso rebanho.
E a Bíblia diz que os homens que foram escolhidos tinham 7 qualidades. E da mesma forma, os apóstolos, quando foram então escolher 7 homens para compor as mesas, então escolheram homens que tinham ali as mesmas qualidades para ajudarem na administração. E é interessante que todos esses homens que foram escolhidos eram judeus de ascendência grega. Afinal de contas, a denúncia que era feita era exatamente essa: olha, nós gregos, as viúvas gregas, estamos sendo prejudicados. Então, para acabar com essa discussão, os judeus então escolheram exatamente viúvas de ascendência grega, homens de ascendência grega, para ajudar na distribuição do alimento. E a gente percebe isso pelo nome de cada um deles. E é um desses homens, Estevão, que se torna o primeiro mártir da igreja, que parece que o Espírito Santo ampliou o ministério dele. Não apenas deu a ele a função de servir as mesas, mas o revestiu de um poder tão grande, que a Bíblia diz que Estevão dava testemunho com prodígios, maravilhas e sinais, de tal forma que isso passou a incomodar ali o sinédrio judaico, e por causa disso ele foi apedrejado então às portas de Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 1 diz que então explode uma perseguição contra a igreja. E aquela igreja que estava reunida ali, na sua quase totalidade em Jerusalém, começa a se espalhar. E a Bíblia diz que um evangelista, um jovem chamado Filipe, é enviado então até Samaria por causa da perseguição. E ali ele começa a pregar o evangelho. Olha que interessante. Jesus disse que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E parece que essa ordem de Jesus estabelece exatamente o parâmetro geográfico por onde o livro de Atos ele vai trilhar. Porque o próximo lugar onde veremos um Pentecoste é exatamente em Samaria. A Bíblia diz que com a chegada de Filipe ele começa a pregar o evangelho, e mais uma vez nós vemos o poder de Deus se manifestando ali. A Bíblia diz que Filipe opera prodígios, maravilhas e sinais, e por intermédio dele o Espírito Santo também cai sobre os samaritanos. E você tem que se lembrar, gente, que isso é um feito extraordinário. Afinal de contas, os samaritanos haviam criado uma outra religião, haviam composto, haviam feito uma outra Torá, removendo elementos importantíssimos dentro da história de Israel, haviam criado uma nova forma de adorar a Deus, haviam envolvido o culto de Baal Peor no culto de adoração ao Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que agora que o verdadeiro evangelho chega, e os samaritanos, como aquela mulher junto ao poço de Sicar, havia se deparado ali com Jesus e crido nele, assim também os samaritanos estavam agora crendo no poder do evangelho, se convertendo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo também é enviado sobre eles. Quando Jerusalém ouve as notícias de que o Espírito também havia descido sobre os samaritanos, imediatamente Pedro e João são enviados até lá, para se certificar de que o mesmo Espírito, a mesma graça que havia sido enviada a Jerusalém, o mesmo poder, o mesmo Espírito, era o Espírito que havia caído sobre eles. E aqui nós temos um ponto muito importante, não apenas de um Pentecoste entre os samaritanos, mas do zelo da igreja em procurar evidências de que aquele mesmo Espírito que havia sido enviado sobre Jerusalém era o Espírito que também estava caindo sobre os samaritanos. Afinal de contas, os apóstolos sabiam que Satanás ele pode falsificar a obra do Espírito. Em Atos capítulo 5, nós vemos isso claramente. No meio daquele mover de generosidade que acontecia ali em Jerusalém, um casal que teve o seu coração não cheio pelo Espírito, mas cheio por Satanás, veio apresentar uma oferta, e como consequência disso, foram julgados por Deus e caíram mortos diante dos apóstolos. Então os apóstolos sabiam que aquele mover genuíno poderia ser atrapalhado pela falsificação de uma ação mentirosa da parte de Satanás. Por isso Pedro e João são enviados aos samaritanos, mas quando eles chegam ali, eles percebem a graça de Deus. Eles percebem que aquele mesmo Espírito que havia caído em Jerusalém também estava caindo sobre os samaritanos. E poucos capítulos depois, no capítulo de número 8 temos a perseguição, o evangelho chegando a Samaria. No capítulo 9 temos a conversão de Saulo. E no capítulo 10, depois de Saulo se converter e ser ali apresentado em Damasco ao Senhor, ser batizado, e depois posteriormente ser dirigido ao deserto da Arábia, para depois voltar a Jerusalém, e então voltar e ficar 10 anos no anonimato, conforme Paulo relata para nós ali em Gálatas capítulo 2, ou seja, 13 anos fora do circuito dali da ação do Espírito Santo, descrita em Atos.
Pedro então é enviado a Cesareia Marítima, uma cidade altamente paganizada. Estive lá há 2 anos atrás, um lugar que estava sendo construído para a honra de César Augusto. Pedro é enviado até lá para se deparar com um gentio, um centurião, que não tinha nenhum tipo de vínculo judaico. Pelo contrário, de alguma forma ele havia cooperado ali com a construção da sinagoga, de alguma maneira havia sido impactado com a religião dos judeus, e é por isso que um anjo aparece a ele dizendo: olha, manda chamar a Simão chamado Pedro, que está lá em Jope, na casa de um Simão curtidor, e ele vai dizer a você o que você precisa fazer para ser salvo. A Bíblia diz que enquanto Cornélio recebia essa revelação, a Bíblia diz para mim e para você que Pedro estava ali orando, aguardando o almoço. Ele recebe uma visão, um grande lençol descendo, segurado por 4 pontas, contendo todo tipo de animal impuro, e uma voz que lhe dizia: Pedro, mata e come. E Pedro diz: de forma nenhuma, Senhor, jamais comi nada impuro, não vou fazer isso agora. E o Senhor diz então a ele por 3 vezes: Pedro, não considere impuro aquilo que eu já santifiquei, aquilo que eu já purifiquei. A Bíblia diz que, passado algum tempo, aqueles homens enviados por Cornélio chegam à casa de Pedro e o fazem o convite de o acompanhar, e guiado pelo Espírito ele segue viagem juntamente com eles. Alguns dias depois ele chega na casa de Cornélio, e Pedro diz: gente, vocês sabem que pelo costume judaico eu não poderia estar aqui, não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio, mas quando o Espírito Santo me mandou vir, me chamou para vir, eu não pude me conter, eu não pude me controlar, e eu estou aqui. E a Bíblia diz em Atos 10:38 que Pedro começa a pregar o Evangelho, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando aqueles que eram oprimidos por Satanás, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que enquanto ele pregava, caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles foram cheios do Espírito e passaram a profetizar. E a Bíblia diz que Pedro, ao olhar aquilo, ele disse e viu que aquele mesmo Espírito que havia caído em Samaria, aquele mesmo Espírito que havia caído em Jerusalém, também estava caindo sobre os gentios. O primeiro Pentecoste, o Pentecoste dos judeus. O segundo Pentecoste, um Pentecoste para os samaritanos. E o terceiro Pentecoste, um Pentecoste para os gentios, um Pentecoste para as nações da terra. E eu estou aqui para dizer para você isso hoje, que eu e você podemos viver um Pentecoste agora. Não apenas ficarmos contando a história dos Pentecostes que foram vividas no livro de Atos, não apenas ficarmos falando da experiência que esses homens viveram no passado, com o poder do Espírito Santo e com a graça de Deus. Não, nós podemos viver isso agora, podemos viver isso hoje. Você pode viver isso exatamente agora na sua casa, juntamente com a sua família, os seus filhos. Jesus disse que aquele que buscar, ele encontrará, aquele que bater, a porta será aberta, aquele que pedir, dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. E ele completa dizendo: olha, se nós que somos meros mortais, sabemos dar boa dádivas aos nossos filhos, o que dirá o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem? Se nós pedimos o Espírito Santo, não receberemos uma serpente. Se nós pedimos ao Pai um peixe, Ele não nos dará um escorpião, Ele nos dará o Espírito. Então clame hoje, peça hoje, busque hoje. Eu tenho certeza que há mais da parte de Deus separado para mim e para você nesse dia. Vamos orar. Pai Celestial, derrama sobre nós o Teu Espírito, nesse tempo em que nós, como comunidade de fé espalhada pelo mundo, Lagoinha, Senhor, ó Deus, e outras igrejas, esperamos pelo derramado do Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu poder mais uma vez, encha-nos do Teu Espírito mais uma vez, para que sejamos testemunhas, Senhor, testemunhas do Teu poder, testemunhas da Tua graça, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. E também aqueles que apresentaram os seus pedidos, encontrem da parte do Senhor nesse dia resposta e graça para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. E se você crê, diz um amém aí, digita um amém, um glória a Deus. Espero ver você semana que vem para mais um tempo de compacto. Tamo junto, vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos falar sobre o poder de Deus. Não esquece de compartilhar esse link e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe, espero você, até lá.